reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouro, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Características comuns das duas Babilônias. A igreja Babilônia, do Apocalipse 17, está sentada sobre muitas águas. A Babilônia de Nabucodonosor também dominava muitos povos. Estava sentada sobre muitas águas, ou seja, sobre o rio Eufrates. A igreja Babilônia, do Apocalipse 17, adora muitos deuses. A Babilônia de Nabucodonosor também adorava muitos deuses. A igreja Babilônia, de Apocalipse 17, é muito rica. A Babilônia de Nabucodonosor também. Tanto é que a sua cabeça era de fino ouro. A igreja Babilônia, de Apocalipse 17, adora o sol. Eu quero abrir uma parênteses aqui para dizer que a palavra domingo, no latim, é dia do Senhor, mas em inglês é dia do sol. O domingo foi trazido para dentro da igreja, uma festividade pagã, ou seja, o dia do Deus Sol. Portanto, assim como a igreja Babilônia adora o sol, a Babilônia de Nabucodonosor também era adoradora do Deus Sol. A Babilônia de Nabucodonosor exigiu a adoração de uma imagem. Que paralelo fantástico! Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e exigiu adoração. E agora, os Estados Unidos fará uma imagem à besta, o papado. E a Babilônia também vai exigir adoração. O papado vai exigir adoração. As 7 cabeças são também 7 reis. Aqui é muito importante. Diz Daniel capítulo 2, versículo 38. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A única parte na Bíblia que um rei é apresentado como uma cabeça é Daniel capítulo 2, versículo 38. Apocalipse diz que reis são 7 montes. 7 reis são 7 montes. Mas também são 7 cabeças. E Daniel diz para o Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, rei dos reis. Então, nós localizamos aqui, de fato, a primeira cabeça, Babilônia. Babilônia é a primeira cabeça e o primeiro rei. Portanto, como vimos agora ainda há pouco, sendo Babilônia a primeira cabeça e o primeiro rei, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal dá sequência nos 7 reis. De Babilônia ao papado. Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e grande autoridade. Irmãos, esse versículo ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele une as profecias de Daniel com as profecias do Apocalipse. Daniel não previu 4 reinos mundiais, 4 impérios? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E também Daniel viu o chifre pequeno, ali o papado. Mas em Apocalipse capítulo 13, João dá sequência ao livro de Daniel. Por quê? Porque ao se referir ao papado, ele cita a Grécia, ele cita a Medo-Pérsia e ele cita a Babilônia. Veja só. A besta semelhante ao leopardo tinha pés como de urso. Era semelhante ao leopardo e boca como de leão. Esses não são os 3 primeiros impérios de Daniel? Veja que profecia incrível. Ela dá sequência a Daniel. Apocalipse dá sequência a Daniel. Agora nós vamos localizar a expressão existe no lugar onde deveria ser. Qual o reino que existia no ano de 1844, no juízo investigativo? Lembre-se que Apocalipse 17, o tema central é o juízo investigativo, que começou em 1844. Que poder existia nesse tempo? Veja o que diz
a Enciclopédia Livre. Você pode fazer essa pesquisa também no Google. Diz o seguinte: o primeiro Império Francês, também conhecido como o Grande Império da França, ou ainda o Império Napoleônico, foi um império construído por Napoleão I. No auge do seu poder, no começo do século XIX, dominava quase toda a Europa continental. Durante o longo processo da Revolução Francesa, em 1799, com um golpe militar, Napoleão Bonaparte tomou o poder na França. Logo em seguida, foi instituído o consulado, e ele se tornou o primeiro cônsul. Em 1802, foi proclamado cônsul vitalício, e 2 anos depois, ele se autoproclamou imperador. Nos 15 anos em que permaneceu no poder, Napoleão construiu um dos maiores mitos da história. Admirador do general romano Júlio César, acalentava o desejo de transformar a França na maior potência mundial e não mediu esforços para alcançar o seu objetivo. Governando de forma ditatorial, arrastou grande parte da Europa à guerra. Em 1810, já controlava quase toda a porção ocidental do continente, faltando apenas a Inglaterra. Então, pela história, nós podemos comprovar que o poder que existia próximo ao juiz investigativo era a França. Ainda a Enciclopédia Livre diz: no vocábulo político, a palavra bonapartismo designa um tipo de governo ao que foi exercido, primeiro por Napoleão Bonaparte, 1799 a 1815, e mais tarde por seu sobrinho Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, 1848 a 1870, a que se sagraria também imperador da França em 1851, com o nome de Napoleão III. Comprovado está que o termo, a expressão um existe, 5 caíram, um existe, não era por dias de João, mas sim para depois de 1798, e ali por ocasião também do juiz investigativo, e esse poder era da França, exercido pela França. Portanto, França é a 6ª cabeça. Veja o que diz o grande conflito no capítulo 15, referente à Revolução Francesa. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das 2 testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Existem pessoas que têm dificuldade em aceitar a França como a 6ª cabeça. Tudo isso porque se acostumaram com a expressão existe para os dias de João. Mas o grande conflito e a Bíblia vai mostrar que a França, de fato, é uma besta, foi uma besta, e que, de fato, a França é a 6ª cabeça. Veja o que diz o grande conflito. Mas a ditosa França proibiu a Bíblia e condenou os seus discípulos. Segundo, século após século, homens de princípios e integridade, homens de agudeza intelectual e força moral, que tinham coragem de confessar suas convicções e fé para sofrer pela verdade. Sim, durante séculos, esses homens labutaram como escravos nas galeras, pereceram na fogueira ou apodreceram nas celas das mamorras. Milhares e milhares encontraram segurança na fuga, e isto continuou por 250 anos depois do início da Reforma. A besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas, com toda manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés, as instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado, e em seu lugar, cada 10º dia era dedicado a orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Você consegue ver agora que realmente a França
tem todas as características de um poder opressor do povo de Deus, lutou contra Deus, queimou a Bíblia, por lei disse que não existia Deus. Que mais precisa estar escrito para considerarmos que a França, de fato, é a sexta cabeça e o sexto império? Os Estados Unidos da América, a sétima cabeça. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder e apresentando indícios de força e grandeza, e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Grande conflito. A Bíblia diz que o sétimo duraria pouco. E o sétimo são os Estados Unidos da América. Como ele vai durar pouco? Existem duas possibilidades. No ano de 1989, os Estados Unidos da América assumem a supremacia no mundo com a queda do comunismo. A segunda possibilidade, quando os Estados Unidos se tornarem uma nação opressora com o decreto dominical. As pessoas também têm muita dificuldade em aceitar os Estados Unidos como a sétima cabeça, como o sétimo império. E tudo isso também por causa do termo existe colocado no primeiro século. Mas a Bíblia, no Apocalipse 13, afirma que os Estados Unidos é uma besta, assim como a França também é uma besta. E assim como o papado é uma besta. Portanto, no Apocalipse existem três bestas: a França, o papado e os Estados Unidos. E o livro Grande Conflito também vai provar, vai mostrar que os Estados Unidos é a sétima cabeça e o sétimo império. Veja o que diz aqui. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical. Nesse próprio ato, o protestantismo dará mão ao papado. Testemunhos Seletos, volume 2, página 318. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Ora, se os Estados Unidos é o poder, é a besta que vai reavivar a tirania de Roma, porque nos dias atuais Roma ainda está ferida, é lógico que os Estados Unidos é o sétimo poder. Não pode ficar de fora. De forma alguma os Estados Unidos podem ficar de fora. Até mesmo porque ele vai anular a lei de Deus em todo o mundo. E nesse período, Jesus Cristo se levantará para defender o seu povo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando a lei dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o domingo, o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Que coisa incrível! Veja, um ato dos Estados Unidos vai fazer com que Deus tome a posição de agir contra aqueles que perseguirem o seu povo. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posta em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Não resta dúvida que o ato dos Estados Unidos em impor uma lei dominical vai ser universal. Pode esse poder ficar de fora? Eu pergunto a você, pode os Estados Unidos ficar de fora da profecia dos 7 reis? Diante de todo esse quadro, ele vai invalidar a lei. Aquelas teorias que deixam os Estados Unidos e a França de fora, realmente, elas não podem continuar subsistindo. Babilônia, o primeiro rei. Tu és a cabeça de ouro, nós já vimos. O papado, o oitavo rei. Agora veja só, Babilônia é o primeiro rei. O papado retorna depois dos Estados Unidos como o oitavo rei. Por quê?
Porque é lógico, os Estados Unidos vai reavivar a tirania do papado com o decreto dominical. E ele então emergirá do abismo com o decreto dominical. Ele passará a perseguir a mesma coisa que ele fazia no velho mundo, ele vai fazer agora no novo mundo. Por isso ele volta como o oitavo rei. Então veja só, diz a Bíblia, Apocalipse 17, 11, e a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 8. A fase era 538, vai até 1798. A fase não é, vai de 1798 ao decreto dominical. E a fase será após a lei dominical. Então, após a lei dominical, o papado surge como o oitavo rei. Sarada a ferida mortal pelos Estados Unidos da América, com a obrigatoriedade da guarda do domingo, o papado reinará com o poder que possuía antes da ferida, em 1798. Você lembra, como eu falei ainda agora, o poder que ele tinha antes da ferida? Proibia a liberdade religiosa, exigia adoração, dominar os monarcas, os reis da cristandade. Está aqui. Ele vai fazer tudo de novo. O poder que ele tinha antes lhe será dado pelo decreto dominical, pelos Estados Unidos. Diz o espírito de profecia: Roma recuperará a supremacia perdida. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 171. Ao aproximar-nos da última crise, é de vital importância que existam entre os servos do Senhor harmonia e união. O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Leis impondo a observância do domingo como o sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo, em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. O oitavo rei procede dos 7. É a besta que era, não é e que virá. A palavra proceder significa continuar, prosseguir. O papado prosseguiu a cadeia profética descrita por Ellen White no livro O Grande Conflito. O papado também é um dos 7. Veja só: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã imperial, Roma papal. Ele é um dos 7. França, o 6º, Estados Unidos, o 7º. E o 8º, Roma papal de novo, o 8º rei. Então ele procede dos 7, porque ele é um dos 7. Nações representadas pelo dragão. Diz o Grande Conflito, no capítulo 21. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. Que nações são essas representadas por Satanás? Isaías 14, 13 diz Babilônia. Daniel 10, 13 diz Medo-Pérsia. Daniel 7, 6 diz Grécia. Daniel 7, 7 diz Roma. Apocalipse 13, 2 diz Roma papal. Apocalipse 11, 7 diz França. Apocalipse 13, 11 diz Estados Unidos. Estão aí os 7 reis e as 7 cabeças. Para encerrar esse estudo, eu gostaria de ler com você a cadeia profética escrita por Ellen White no livro O Grande Conflito. Ali, ela esclarece e fica bastante claro que os 7 reis e as 7 cabeças começam com Babilônia e termina com os Estados Unidos dando poder ao papado, o 8º rei. Veja o que ela diz aqui nessa cadeia profética. A cadeia de profecia, na qual se encontram estes símbolos, começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário o símbolo de Roma pagã.
Apocalipse 13, de 1 a 10. No Apocalipse 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, o qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantido pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, diz o profeta. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que seja a espada morto. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Neste ponto é introduzido outro símbolo, diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro. Apocalipse 13, 11. Tanto a aparência desta besta como a maneira por que surgiu, indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sobre os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Daniel 7:2. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas. Versículo 15. Ventos são símbolos de contenda. Os 4 ventos do céu a combateram no mar grande, representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Mas a besta de chifres, semelhante às do cordeiro, foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradualmente e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurado no Ocidente. Que nação no Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indício de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Você vê, essa cadeia profética, Ellen White cita Daniel e cita Apocalipse, cita a França e cita os Estados Unidos. Portanto, irmãos, nós concluímos que, diante de tudo que foi exposto, a teoria que deve ser aceita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia é a teoria dos 7 reis e das 7 cabeças, começando por Babilônia até os Estados Unidos, conforme a Bíblia e o Espírito de profecia